Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Wallace Firmo e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já se fez a pergunta por que existem pessoas altamente realizadoras e outras que parece que a vida só passa pelos olhos dela? Sim, né? Existem três tipos de pessoas. O número 1 são pessoas que desejam transformações na vida dela em diversas áreas, seja ela qual for. Só que elas só observam. Existe aquele segundo perfil de pessoas que até desejam ardentemente algo em suas vidas, possuem um plano para isso, uma estratégia, só que não consegue partir para a ação. Entretanto, existe aquelas realizadoras, aquelas que colocam em vários projetos em prática e, quiçá, apenas um dá certo. Só em esse fato de um dar certo, muda drasticamente a vida dela comparado às outras pessoas. Ela realmente vira uma realizadora e vive do que quer, por conta de uma ação que funcionou. A pergunta que eu faço para você, o que diferencia uma dessas pessoas da outra? Eu quero revelar para você justamente nessa aula de hoje. Eu vou falar para vocês quais são os quatro causadores que fazem talvez pessoas como você adiar coisas importantes das suas vidas ou não conseguir ter êxito. Eu quero ensinar para você o que está por trás da ciência da realização. Então vem comigo que eu quero revelar quais são os 4 maiores causadores. Os 4 maiores causadores que está fazendo você adiar o que é importante na sua vida. Seja você que está querendo ter um relacionamento mais profundo dentro do seu casamento, seja você que queira consertar o relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho. Ou seja, você é uma pessoa que é aspirante a empreendedor, mas viu que nunca conseguiu participação, ou está patinando, está tentando a cada momento, mas sente que não cresce. Ou, quiçá, você já é um empresário, já é um empreendedor, mas está enfrentando um platô e não está conseguindo enxergar o que não está fazendo você alcançar os resultados que você estipulou para o teu negócio, para a tua empresa. Ou talvez você esteja buscando bem-estar, um equilíbrio da sua vida, seja emagrecer, seja ter uma melhor qualidade de vida, ter o corpo que você acredita que seja ideal, mas por algum motivo você ainda não atingiu. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Se você não atingiu ainda o que você quer, possivelmente você está enfrentando alguns paradigmas. Talvez você precisa fazer alguma mudança na sua vida que seja necessário para que você consiga atingir o seu êxito. Então eu quero revelar para você aqui hoje quais são os 4 elementos que estão aprisionando você numa inércia, impedindo que você nesse exato momento consiga conquistar o que você deseja e viver uma vida segundo os seus termos. Vem aqui conhecer o primeiro item. O primeiro item, gente, que é muito importante, que eu vou revelar para você aqui agora. Eita! O primeiro item é o medo. O medo, gente, é o que mais separam as pessoas de se conectar com o eu autêntico delas. Wallace, mas que seria o eu autêntico? O eu autêntico é a sua melhor versão de você. É aquele momento que você deveria dizer sim, eu te amo ou nunca mais. E daquele momento você não consegue fazer porque algo entra sobre as suas entranhas, não é racional, é lá no teu inconsciente e te toma de ação aquele momento e impede você de falar, de agir, de ser o que você precisa ser naquele momento por conta de medo. E é esse assunto que eu quero explorar até mais a fundo com você no dia de hoje. Só que eu quero te mostrar de uma forma global nesse primeiro momento, quais são os 4 elementos que juntos estão impedindo você de atingir o que você deseja, tá? Então vamos seguindo um pouquinho mais. O segundo elemento que faz muitas pessoas não conseguirem realizar, conquistar o que elas querem na vida delas, são as suas crenças limitantes. Você vai entender, eu tenho um programa que se chama Estado de Presença, que eu falo sobre os paradigmas. E aí os paradigmas, dentro desses paradigmas tem as nossas crenças, o que você acredita. E o que você acredita determina os seus resultados, tá? E você vai ver que existe conexão entre os seus paradigmas e os seus medos.
eu vou comentar um pouquinho aqui no dia de hoje como que isso está impedindo você e o que você pode fazer a partir de agora para conseguir mudar e ser um realizador e ver as pessoas sentir orgulho de conhecer você. Não sei se você já se prometeu muitas das vezes criando promessa para si ou criando promessa para alguém que você acredita, ama ou que dependa de você, que no final você sentiu que não conseguiu atingir aquilo e isso te deixou frustrado. Muitas vezes isso te deixou com vergonha. Existe uma palestrante chamada Brené Brown, ela fala sobre a vulnerabilidade e a vergonha. Como que isso é um elemento que destrói vidas de pessoas, impedindo elas de ser o maior potencial delas. E o terceiro elemento é o que mais detona essas pessoas hoje em dia, é que elas adotaram o que eu chamo de EPI. Wallace, o que seria um EPI? Um EPI não é equipamento de proteção individual, tá? Não seria isso. Se você veio do mundo de facility, como eu vi, né, de gestão patrimonial, as pessoas logo associam com isso. Mas o EPI eu chamo de estratégia pessoal ineficaz. Wallace, mas se eu sou de negócios, você está falando de estratégia pessoal? Sim, a tua empresa é feita de quê? De pessoas. E, quiçá, se você é o gestor dessa empresa, você precisa ter a sua estratégia de saber como que vai lidar disso tudo. Se você tem um negócio, se você é um chefe de família, você adota possivelmente uma estratégia pessoal. A pergunta é, essa estratégia está sendo eficaz ou ineficaz na sua vida? Então, o que mais detonam pessoas a conseguir conquistar o que elas desejam é que elas estão adotando estratégias que não são eficazes para os negócios delas. Elas estão adotando estratégias que não são eficazes para aproximar ela e ter relacionamentos mais profundos. Ela está adotando estratégia que está impedindo ela de emagrecer. Só que ela não está presente para esse fato. Uma coisa que conecta esses 4 itens é a clareza. Quando você não tem a clareza do que isso acontece na sua vida, qual é o resultado que isso gera? A improdutividade. Era o resultado de você ter a perda de um casamento, acontece o resultado de você perder clientes, ou quiçá perder uma empresa. E eu não quero isso para você. Então por isso que eu quero compartilhar contigo um conteúdo que é de fato transformador. Eu quero que você saia daqui com o seu mindset, a sua mentalidade renovada. Quero que você saia daqui se questionando quais desses itens estão presentes na sua vida nesse exato momento. Então vamos lá continuar. O quarto item que mais aprisionam pessoas e impedem que elas consigam conquistar o que elas desejam é a energia. Sim, Wallace, a energia do que você está falando. Dentro de um dos treinamentos eu falo sobre a energia vital ou a energia vibracional, é que corre todo o nosso universo. Mas por aqui eu quero te dizer uma parte do conceito bem básico. Se você não tem gozo físico, energia, você não consegue fazer a mínima ação, que é tomar decisões. E se você não toma decisões de forma assertiva, qual resultado você acredita que vai ter para ti? Se você tem dificuldade no momento de tomar a decisão, não agir, isso pode ser um dos causadores que está impedindo você de conquistar o que você quer. Vamos contextualizar isso. Imagine que você está buscando, vou dar como exemplo a minha esposa. Ela é uma coach para emagrecimento. Imagina que ela ajuda diversos clientes dela, tá? Em cima disso, imagine que em um determinado momento, uma cliente dela que busca o emagrecimento tem que fazer uma escolha. Olha, eu vou para uma festa. Vamos dizer que seja isso. E eu estou com a minha dieta passada pela minha nutricionista e acompanhada pela minha coach bem fit, bem voltado para o meu objetivo. Sendo que eu chego lá e me deparo com um universo de opções de comida. Um poder de decisão é o que eu vou escolher para comer, o que eu vou abrir mão de comer. Ou quiçá, antes mesmo de ir para essa festa, uma orientação que a minha esposa, como é coach para emagrecimento, ela fala para o cliente dela é a seguinte: olha, porque antes de ir para frente você não cria uma meta. Uma meta do tipo quantas quantidades de itens você vai comer que você prevê que tenha naquela festa. Ah, vai ter brigadeiro? Ok, não se martiriza. Volta lá, é minha meta, vou comer 2 brigadeiros. E quando você chega lá, você vai já estar com
com tudo diferente. Olha, você tomou uma decisão do que você vai consumir quando estiver lá, porque você já antecipou e sabe que lá possa ter algo que vai fazer você desviar da tua dieta. E por que não, se não controlar, quiçá mesmo até os próprios desvios? Então você entende que se você não tem energia de poder tomar decisões de forma inteligente, de forma assertiva, isso pode estar impedindo você de conquistar o que você quer. Quiçá, se você é dono de negócio, é o momento de dizer que qual parceiro você vai fazer parceria ou não, que tipo de estratégia você vai utilizar. Energia é como que está a sua forma de falar com o teu cliente na hora de fazer uma abordagem. Você está falando daquele jeito assim, ó, vida ociosa, compra o meu produto, compra o meu serviço, eu venho aqui, mas não sei se eu sou melhor. Ou quando você está com o seu cliente, você entra com aquele entusiasmo, muito bom, um aperto de mão caloroso, onde as pessoas vão ver brilho nos seus olhos. Tem um rapaz que ele é um exemplo para mim, de uma certa forma, de um empreendedor de sucesso. Não sei se você alguma vez já acompanhou, ele é dentro do mundo de marketing multinível, ele é o Márcio Ângelo. Gente, você perto dele, o cara transpira energia. Ele fala com brilho nos olhos, ele olha com você como se você naquele momento é a pessoa mais importante da vida dele. E isso, você precisa ter energia física, você precisa ter gozo, você precisa sentir nas tuas entranhas como é que cada momento que você vai falar em cada situação. E quando você está com a tua energia embaixo, eu vou falar até um pouco além, não queria nem entrar nisso nesse exato momento. Você mexe com a bioquímica do teu corpo, a tua dopamina, a sua serotonina, a sua ocitocina. Quando isso está em baixa, você fica em baixa energia e isso não permite as pessoas sentirem até confiança no que você quer apresentar. Você entende? Então, esses são os 4 elementos que detonam as pessoas quando elas não estão presentes por fato de que o que está impedindo ela pode ser o medo, pode ser os paradigmas através das crenças limitantes ou outro, tá? Pode ser que ela está adotando uma estratégia que seja ineficaz ou possa ser que ela está com a energia dela em baixa. Eu tenho até um recurso, eu ensino isso para minha turma de mentorados, que é como que você leva a tua energia de forma instantânea? Meu irmão, eu estou nesse exato momento usando isso, é uma revelação, né? Não sei se eu consigo depois demonstrar para vocês, mas é através de um produto que entra com uma aromaterapia. Nossa, quando eu conheci isso fiquei impactado, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Através do sistema límbico consegue conectar todo na tua bioquímica do teu corpo que te mantém uma energia instantânea. Se você hoje está precisando de energia instantânea, se liga, vai acompanhando os próximos vídeos que talvez eu devo revelar como que você consegue manter energia. Hoje, especificamente, eu vou falar mais profundamente sobre os medos. Eu tenho até um compromisso com você. Em breve, eu devo lançar uma live e vou falar ao vivo um pouquinho mais sobre energia. Mas, por enquanto, vamos falar sobre o medo de uma forma mais profunda. Eu quero mostrar para você, quero que você consiga estar presente por fato, entender o que é o medo e o que é um metamedo e o que são os medos que se conectam a esse metamedo. Ah, você quer metamedo? É o conjunto de medos que, quando eles se agrupam, ele faz um medo mais forte, né? E se você não está consciente de qual é esse medo e o que você pode fazer, que estratégia eficaz você pode adotar para o seu medo especificamente, isso pode te aprisionar em uma baixa produtividade, tá? Ou vai te aprisionar em uma inércia, pode aprisionar em você em uma ansiedade, ou ficar às portas de uma depressão. Eu quero mostrar para você de fato como que você assume o controle, porque eu não vou mentir para você, não existe quando você apertar um botão extrair o medo da sua vida, tá? Mas existe você criar um processo que eu chamo a lei da dominância, porque tudo que você não domina, ela domina você. Então o medo, você pode escolher dominar os seus medos ou ser dominado por eles. A pergunta que você faz não existe certo e errado, mas existe o que funciona melhor para você, ser dominado pelo medo ou dominar. E eu quero ensinar para você uma estratégia de como que você domina o seu medo. E isso começa com a clareza do qual é o real medo que você está enfrentando. Então, venha comigo.
Gente, o medo que mais detonam pessoas nessa vida, ele foi até mapeado pelo Napoleon Hills. Esse medo que foi mapeado pelo Napoleon Hills está entre um desses medos, e eu vim pesquisando de uma forma mais profunda, através dos clientes que eu atendi, através de uma pesquisa. Não sei se você já respondeu, para você conhecer que tipo de perfil você é, se você tem algum processo de adiamento na tua vida. Eu criei, com base em estudo neurocientífico, pequenas perguntas que, após você responder, ela consegue te revelar qual é o medo que está aprisionando você de alcançar os resultados que você busca e fazendo você adiar momentos que são importantes na sua vida, tá? É muito importante você fazer. Então, em alguma parte desse vídeo, ou acesse para poder ter uma ferramenta de autoanálise para você saber que tipo de medo está aprisionando você, tá ok? Acredito eu que seja www.wallacefirmo.com.br/teste de comportamento. Mas eu devo atualizar para você e deixar o link aqui em alguma parte do vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, o que mais detonam as pessoas, muitas vezes até drenam a energia delas, lembra que eu falei que são conectados? É o medo do fracasso. Muitas pessoas possuem esse medo. Talvez você esteja sendo refém desse medo também. E aí eu digo que a culpa não é sua, porque o medo do fracasso, ele foi construído, quiçá, desde o seu momento de nascimento, enquanto você passou por diversos desafios ou programações que foram embutidas em você através dos seus responsáveis legais, seja seus pais, avós, amigos, quem estava à sua volta. E aí eu quero dar chance para você de entender o que está por trás do medo do fracasso. Por que o medo do fracasso mais impacta as pessoas? Eu fiz um censo, uma pesquisa dentro do grupo de pessoas que já participaram comigo de treinamentos, que fiz a seguinte pergunta: quantas dessas pessoas tinham medo de sucesso, medo do fracasso, medo de crítica, medo de o que as pessoas vão pensar sobre ela? E 67% dessas pessoas falaram que tinham medo de fracasso. E quando abriram o que era esse medo do fracasso, eu diagnostiquei alguns que mais foram impactantes para a vida delas. Eu quero revelar para você agora qual é os medos que compõem o medo do fracasso. Lembra que eu falei? O medo do fracasso, ele é um metamedo, porque dentro desse medo do fracasso, ele tem múltiplos medos arranjados. E eu escolhi 3 que mais dominam: o tomo de ação, a energia, as ações, a tomada de decisão das pessoas quando elas querem evoluir na vida delas em algum projeto, tá? Então vamos lá, primeiro. Inclusive, vamos deixar o primeiro por último? E a gente segue aqui com uma caminhada? Então vamos pegar o terceiro, de 3, 2, 1. Primeiro disso gente, medo da pobreza. Uau, esse medo da pobreza é espantoso. Eu tive conhecimento desse medo, eu vivenciei de uma certa forma esse medo, mas eu tive a consciência que ele existia quando eu li um livro magnífico que é As Leis do Triunfo, de Napoleon Hills. E recomendo você ler também, e isso abre a sua mente. O medo da pobreza, ele entra na sua vida de uma seguinte forma: porque o medo da pobreza está associado à escassez, tá? Você sabe que a escassez, tudo que é escasso, que você não tem, e a escassez pode remeter você ao teu cérebro primitivo, lá no seu sistema límbico, onde você tinha somente um input na sua vida: sobreviver e multiplicar. E muitas das vezes a pobreza associada à escassez faz o que com você? Entrar naquele vibe de é minha sobrevivência. Você entende? E se eu não sobreviver, eu morro. E se eu morrer, eu não multiplico. Então é uma coisa que domina você lá na tua essência. É coisa que você vem arrastando dos primórdios, desde a humanidade. E mais, Wallace, então por que a pobreza é isso? Porque a pobreza muitas vezes está associada ao afastamento social. E se você está afastado de uma certa sociedade,
você coloca em risco a sua multiplicação ou a tua própria existência. Porque imagina que você depende de trabalhar numa empresa, vender um produto, e quando você está com aquela máscara envolvendo sobre o domínio do medo da pobreza, você não consegue agir conforme alguém que é rico. Porque eu digo para você, gente, riqueza e pobreza, eu não estou falando a nível financeiro, estou falando a nível espiritual, a nível mental. Você pode ser pobre, você pode ser rico. Eu já vi pessoas com milhares de dinheiro e eram pobres espiritualmente, mentalmente. E eu vi pessoas que tinham quase nada e eram ricas, eram abundantes. A melhor palavra que se encaixa era prósperas. Existe até um treinamento do André Lima que fala sobre prosperidade, que é magnífico. Ele ajuda a combater, lembra que eu falei, as crenças limitantes que impedem você de ser próspero. Então, olha como as coisas vão se concatenando, né? Vão se encaixando. Então, o medo de pobreza, se você fosse remeter lá no passado, o que era? Imagina que você era pertencente a uma tribo e, de alguma forma, você estava sendo afastado daquela tribo. O que aconteceria quando você estava afastado daquela tribo? Você colocava a sua vida em risco, porque quando você estava próximo à tribo, você tinha a proteção daquela tribo. E se você está sozinho, lembra? Remete à morte. E o que seria a morte nos dias de hoje? O que antigamente era tribo e morte, e o que seria a nossa tribo, especificamente nos dias de hoje? Hoje é a sua vida social. São os clubes que você frequenta, o network que você é imerso, e de uma certa forma o nosso sistema límbico, o nosso cérebro mais primitivo, ele neuroassocia toda a nossa vivência de hoje em dia com das nossas vidas passadas. Exemplo, que é um exemplo clássico que saiu em diversos estudos, sobre a situação entre lutar ou fugir, né? E que parece que no passado, para a nossa sobrevivência, ou a gente tinha que caçar, ou seja, lutar, ou muitas vezes fugir de alguns tipos de predadores. E na nossa atual realidade, a gente não precisa mais caçar, a gente encontra geralmente nossa comida disponível para que a gente possa consumir, né? E o que seria esses predadores no nosso tempo de hoje? Foi feito um estudo que dispararam dentro do nosso cérebro os mesmos campos neurais que como se estivesse frente a um animal selvagem quando as pessoas estão de acordo com dívidas, quando recebe uma ligação voltada para uma cobrança, quando recebe alguém que não quer de alguma forma receber, quando dentro do mesmo território duas pessoas estão interessadas em uma oportunidade e começam a enxergar o outro como um rival. Ou seja, a gente associou todo o nosso histórico passado atualizado para o nosso tempo de hoje. E aqui não é diferente. Então, nesse medo da pobreza, o que ele faz com você? Eu não sei se você estava consciente desse medo até aqui, até agora. Mas esse medo da pobreza, ele faz, às vezes, você assumir um papel que não é o seu eu autêntico. Já parou para pensar que muitas das vezes você negou o que você pensava, a sua ideologia, muitas vezes até os seus próprios valores para poder se sentir pertencente a um grupo? Já parou para pensar nisso? Só que o que acontece lá no nosso âmago, lá no nosso centro? Muitas das vezes, quando nossos valores estão sendo muito afetados, o seu corpo, o seu cérebro, suas emoções, ele faz tudo para você puxar você de volta. E muitas vezes, se você não percebeu, dentro das suas ações, eu comecei a procrastinar, eu comecei a adiar coisas que eram importantes. Se faça a pergunta, será que você não está sacrificando alguma coisa que está acendendo as lamparinas lá do medo da pobreza? Algo que, olha, será que se eu fizer isso, eu vou ser aceito? E essa pergunta deixa para o número 2. Nós temos essa necessidade e esse medo, o medo de perder o amor e a admiração de pessoas à nossa volta. E se a gente remeter ao mesmo conceito dos primórdios, a questão das tribos, imagine o que acontece se você pertence a um grupo de 10 pessoas. Imagina que estamos naquela época da tribo, tá? Um grupo de 10 pessoas dentro daquela tribo e por algum motivo você é destacado, perde a admiração daquele grupo.
Possivelmente você começa a andar sozinho e aí entra o medo, porque sozinho você é uma presa mais fácil para os predadores. E nos dias de hoje, o que mais tem pessoas sofrendo com feridas profundas de solidão, de abandono, e esse medo de perder a atenção, a admiração e o amor de pessoas fazem você às vezes ficar com o pé atrás antes de tomar uma decisão, falar: opa, se eu fizer isso e não der certo, lembra o medo do fracasso? Será o que vão pensar de mim? O que essas pessoas vão achar que eu sou? Será que essas pessoas vão deixar de andar comigo? E às vezes, gente, isso está numa escolha muito mais profunda. Até o seu tipo de relacionamento, às vezes, é moldado pelo medo do fracasso. Eu sei que talvez para alguns possa não fazer sentido, mas às vezes as suas tomadas de decisões são moldadas por questões de medo, de você pertencer ou não a um determinado grupo. Então, se alguma coisa, o seu sucesso, o que você está buscando, faça uma autoanálise. Será que as ações que você está negociando tomar está te colocando em risco ao ponto de você achar que esse risco pode impedir o seu futuro de prosperidade? Ou se você acertar, olha a loucura, se você acertar, o que você vai ter que abrir mão? Ou se você errar, será que fica aquela voz na sua mente dizendo: o que as pessoas vão achar de mim? E aí emenda o medo número 1. Gente, o medo de críticas. Existe um estudo que aponta que o medo de falar em público, ele é maior do que o próprio medo da morte. Se você quiser pesquisar, coloca aí no Google, medo de falar em público dentro do ranking. Aí você vai verificar que muitas vezes o medo de falar em público, ele é maior do que o medo da morte. Wallace, por que isso acontece? Lembra que eu falei sobre os metas medo? Falar em público é um meta-medo, porque dentro de falar em público também tem lá o medo de crítica. Dentro de falar em público também tem lá o medo de você perder a atenção, a admiração das pessoas à sua volta. O medo de falar em público, se você é um treinador, um vendedor, um palestrante, ou o que for que você precise se comunicar com alguém, que isso faça a sua geração de renda, pode estar batendo o medo da pobreza, porque você fala assim: olha, talvez, eu tô aqui, lembra, eu tô aqui no ponto A, que é onde eu estou, né? E quero ir para o ponto B, onde eu desejo alcançar. Imagina que ponto A, eu tenho, meus clientes estou perdendo cliente. Do ponto B, eu quero conquistar novos clientes, quero aumentar minha renda. Só que, se eu fizer uma ação agora, o que as pessoas vão achar dessa ação? É muito loucura. Muitas pessoas enfrentam um tabu para empreendedores, né? E às vezes eles têm dificuldade de conseguir elevar o preço do que eles vendem, porque eles vêm daquela vozinha interna que diz para ele: se você vender mais caro, vai perder clientes. Olha, perder clientes está associado, olha, a um medo lá na íntegra de pobreza. Ou, se você vender mais caro, o que vão pensar de você? Vai falar que você é só capitalista, que você não preocupa-se com ela, só quer preocupar pelo dinheiro. E se dentro dos teus valores isso aí para você é ruim? Ou mais, o que as pessoas vão falar na sociedade? Será que vão te criticar se essa é só a voz que fica na sua mente? Ou seja, então a construção do medo de fracasso, ele é um mix, ele é o conglomerado dos medos de pobreza, o medo de perder o amor e a admiração de alguém, o medo de crítica, ser criticado por uma pessoa ou por um grupo. Você entende aqui? E eu quero mostrar para você aqui agora o que é que está por trás desse medo? Por que isso acontece? Por que isso, se você não estiver consciente e desperto, pode dominar você? Lembre-se que a lei da dominância é: ou você domina algo ou algo domina você. Se você não dominar os seus medos, não entender, não estar consciente, não estar presente para o fato, ele vai dominar as suas escolhas, ele vai dominar as suas ações, ele vai dominar os seus resultados e ele vai dominar o que você deseja, os seus sonhos, até que ele desapareça. Você conhece pessoas que já não sonham mais? Já enfrentaram tanta dor que sequer ousam tentar se desafiar e às vezes se contenta com aquela versão de mundo
errônea, aquela versão de mundo que não é real, mas para aquela pessoa é profundamente real. E não sei você, se você é uma dessas que deixou de acreditar nos teus sonhos, vê tantas pessoas tendo sucesso, vê tantas pessoas tendo bons relacionamentos profundos, vê tantas pessoas chegando no seu peso ideal, vê tantas pessoas evoluindo no negócio, mas você chega ao ponto que todos evoluem menos você. Esse pode ser o primeiro ponto de partida, saber qual é os medos que está dominando a sua vida. Dentro desse treinamento, eu chamo dos 6 demônios. São os 6 demônios do medo. E como eles podem controlar tudo, mas tudo na sua vida, até a sua fé. Se você acredita em algo, tem algum tipo de espiritualidade, o medo pode te afastar, pode criar desconexão com o Criador. Tá? Então vem aqui comigo. O que está por trás do medo de crítica? Por que as pessoas ficam tão impactadas com esse medo? Eu vou mostrar, porque tudo começa aqui. Tudo inicia no autoconceito, no teu paradigma pessoal. Aquilo que você aprendeu desde que você era criança até os dias de hoje. O autoconceito é uma junção de todas as tuas experiências, coisas que você atestou, coisas que você vivenciou em forte impacto emocional, forte impacto físico e construiu as suas crenças, o que você acredita. E daí a gente inicia pelo primeiro ponto, que são os seus ideais. O seu paradigma, ele constrói o que você valoriza. Ele constrói o que você dá crédito ou acredita, ou, em outras palavras, crê. Os seus ideais é tudo aquilo que você almeja, você busca, que você deseja. Então imagine que aqui estão os seus sonhos, suas aspirações, o seu motivo, o seu propósito, seus ideais, o porquê você existe. Se a gente estivesse dentro do mundo da PNL, aqui falando especificamente, dentro dos ideais, ele está as suas crenças, do que você é capaz ou não, a sua identidade, a sua missão, por que você está aqui, o que você acredita que está aqui. E quando tem alguma coisa aqui que não está combinando com o que você está buscando, os seus resultados, possa ser que alguns desses medos entrem em alerta. Eu vou explicar um pouquinho melhor para você entender. Mas saiba o primeiro conceito básico. O seu autoconceito e os seus resultados, tá? É uma linha entre o seu autoconceito e os resultados, tá? Os seus resultados nunca vão sobrepor o teu autoconceito. Wallace, o que quer dizer isso? Eu quero dizer que o que você idealizou na sua mente, o que você acredita que você é capaz de ser, de ter e de fazer, não consegue chegar num outro nível. Exemplo, se você está almejando, vamos dizer que você está almejando ser presidente da República, tá? Só que lá dentro do teu autoconceito, ele não acredita que isso seja sua missão, que você seja capaz, que você tenha a habilidade necessária. Você nunca vai alcançar aquele cargo, porque o teu autoconceito não está ligado para aquilo. E mais, e se porventura você atingir aquele cargo, possivelmente você vai fazer de tudo, de forma inconsciente, para que você se desconecte daquilo. Eu vou contar uma pequena história para você sobre a cibernética, né? Não sei se esse nome é comum, se é novo para você. Antigamente, para as casas que precisavam de calefação e manter elas aquecidas, né? A gente aquecia elas comumente com a lareira. Então, quando a gente sentia que a temperatura daquela casa estava baixando, a gente injetava mais lenha na fogueira para poder o calor dominar aquele espaço, né? E com o passar, né, da evolução humana, a gente automatizou, criou sistemas, equipamentos, e aí veio um novo chamada da vez, que era o termostato. O que esse termostato fazia, né? Ou faz, muitas indústrias ainda possuem seus termostatos. Ela faz o quê? Quando ela através dos sensores, percebe que o calor naquele ambiente diminuiu e começou a ficar frio, o termostato aciona na temperatura que já foi
cadastrada, né? Que ela foi registrada. E aí ela liga todo um sistema para quê? Para voltar e aquecer aquele ambiente. Wallace, agora o que tem a ver o termostato com a minha vida? Nós, seres humanos, temos dentro da gente um mesmo sistema cibernético de termostato, que são os nossos autoconceitos, que é o nosso paradigma, tá? Então, se lá no teu autoconceito tiver registrado a um nível de resultado, você não vai conseguir ultrapassar esse resultado a não ser que você regule seu termostato. Vou dar um exemplo. Se você só teve a experiência de receber até, sei lá, 5 mil por mês, você vai enfrentar uma grande barreira de conseguir ganhar 10. E se por acaso você ganhar de uma loteria, de algum jeito, ganhar 1 milhão, você vai conseguir rapidamente fazer esse dinheiro sumir sem que você perceba, porque o seu termômetro interno não estava preparado para você receber 1 milhão. Então quer dizer que se a pessoa nasce pobre financeiramente, ela morre pobre? Se ela não mudar a mentalidade dela, sim, é uma grande realidade. Para e pensa, se você alguma vez já ouviu falar sobre os Big Brothers da vida, quanto desses ainda continuam com uma renda considerável? Já parou para pensar? Então, o grande sacada é você saber como que você muda teu termostato interno. E dentro disso eu aprendi com um dos melhores pessoas, que é o Bob Proctor, dentro do treinamento dele, que é The Paradigm Shift. Ou seja, é como fazer a mudança de paradigma. E dentro dessa ideia do autoconceito, temos também outras coisas que dominam, que constroem. Ou seja, esses são 3 itens que compõem o nosso autoconceito, tá? O próximo item é autoimagem. Isso aí, autoimagem. Aquilo que quando você para e olha de frente para o espelho, o que você vê? O que você vê muitas das vezes até além da imagem. Você se vê especificamente tendo os resultados que você busca? Ou isso é uma coisa que quando você fecha os olhos não consegue enxergar você alcançando? Existem muitas pessoas que têm essa dificuldade e saiba que isso é um exercício. Tem uma técnica poderosa para ajudar as pessoas a conquistarem coisas na vida delas, que é chamada uma técnica de visualização. Estima-se que se você fizer uma visualização uma vez ao dia, seja no momento quando você vai acordar ou antes de dormir, você projetando com o máximo detalhes possível que seja o resultado que você busca alcançar, você acelera em dobro aquele momento de realização. Fizeram um estudo com preparadores físicos que os esportistas foram levados a uma análise, tá? E nessa análise, eles colocaram as pessoas que estavam treinando movimento, sequência de basquete por um período, e um outro grupo de pessoas estava treinando os mesmos movimentos de basquete, só que não fisicamente, mas treinando mentalmente. E quando botaram eletrodos nessas pessoas e variando, vendo como que funcionava para elas a prática, né, de treinar um fisicamente, outro mentalmente, perceberam que tiveram estímulos elétricos nos mesmos músculos que as pessoas que estavam fisicamente treinando. Opa, tudo bom? Dei uma pausa rapidinho aqui para que você possa observar. Olha só esse estudo que saiu. Eu extraí essa cena do filme O Segredo. Ele fala um pouquinho sobre a visualização. Confere aqui comigo. Processos poderosos. Visualize. Eu peguei o processo de visualização do programa Apollo e o instituí durante os anos 80 e 90 no programa olímpico. E se chamava ensaio motor visual. Quando você visualiza, você materializa. E o interessante sobre a mente é que pegamos atletas olímpicos e então eles foram ligados a sofisticados equipamentos de biofeedback e tinham que fazer a prova deles apenas na mente. Preparar! Incrivelmente, os mesmos músculos disparavam na mesma sequência enquanto corriam a prova na mente. Como se estivessem correndo na pista. Como pode ser?
Porque a mente não pode distinguir se você está fazendo o mesmo ou se é apenas treino. Se na sua mente você esteve lá, irá até lá em corpo. Então, o que isso quer dizer? Porque, assim, eu sei que possa ser um pouquinho mais técnico isso que eu falei com vocês, mas o que isso quer revelar? Revela que a nossa autoimagem, aquilo que a gente vê, o que ela já te acredita, o que a gente mentaliza, que a gente cria nas nossas mentes, isso gera um impulso, um campo vibracional que faz o quê? Te move a se comportar de acordo com o que você vê. Porque o que você vê, você cria. E o que você cria, você acredita. Quem fala muito nisso, que é a ciência da realização, é o Jerome Tellman. Eu talvez não tenha tempo para explicar na máxima dela, mas vou pegar uma pequena ponte, que ele fala o seguinte: o que você vê, você cria, que é a ideia do teu mundo. E o teu mundo te faz ser. E o que você começa a agir de acordo com o que você acredita que é. Então você começa a fazer. E quando você começa a fazer algo, seja uma ação, seja uma tomada de decisão, você começa a gerar algum tipo de resultado e começa a ter. E aí que vem a maior loucura. E quanto mais você tem, mais você vê. Então vocês conseguiram perceber que a sua autoimagem, quando você olha no espelho, se você está em busca de um novo shape, um físico, e aí você olha no espelho, mas não se vê com aquele corpo, se vê sempre de repente acima do peso, você vai ter uma forte tendência lá do teu termostato reconhecer aquela figura que fala: olha, a minha figura interna é eu gordinho, então eu posso ser que eu perca peso, mas o meu termômetro vai falar, bater lá: ih, olha, ficou frio, bota ele para o peso normal, que o normal é a tua imagem mental de que é você. Eu vou tirar um dia para poder falar especificamente só sobre esse item, porque já daria 1 hora ou mais de treinamento. Eu quero só que vocês tenham uma ideia central e quanto é importante o teu autoconceito, tá? E o último item é sua autoestima. Ela está muito associada com o que eu falei aqui atrás, olha. Lembra? Ih, já botei aqui o papel. Que é está muito associada, a autoestima está muito associada com a energia. Lembra que eu falei sobre a energia do teu corpo? E a autoestima é aquilo que você acorda de manhã acreditando em você, acreditando que você pode, aquilo que você fica com brilho nos olhos, aquilo que as pessoas quando chegam na sua volta sentem um ar diferente. Já teve com pessoas que só quando você chegar perto você já se sentiu feliz porque ela estava por ali? Isso é entusiasmo, isso são pessoas com estima elevada. Da mesma forma, já conheceu pessoas que quando você vai conversar com elas estão sempre com um semblante meio caído, muitas vezes mais corcundas, e fala com uma voz meio para dentro, que às vezes te dá até melancolia de ficar próximo. Talvez você está sentindo isso nesse exato momento que eu estou forçando falar de um jeito que parece que é sem confiança. A voz está até muda. E é isso que eu quero mostrar para você. Você está no controle da sua fisiologia. Você está no controle do teu corpo. E se você muda a tua mente, o teu corpo acompanha. E se você muda o teu corpo, a tua mente acompanha. Então essa que é a grande sacada. Se você está se sentindo cansado mentalmente, coloca teu corpo naquela posição e vê qual é aquela posição que vai te deixar com mais energia. Existe até um grande amigo, ele é militar e quando ele está com crianças dentro de uma escola, ele sempre ensina a falar a posição do super-homem. E as crianças se amarram nele. Ele fala, olha, fala para todas as criançadas botar a mão na cintura e ficar assim por mais ou menos 1 minuto. E aí elas percebem que começam um a olhar para o outro, rir, aí começa a ver uma energia diferente naquela sala. Às vezes com uma simples postura, porque essa é aquela postura que a gente aprendeu que era a postura de Superman, super-homem, pessoa com força, com energia, com autoestima. Então, se a tua autoestima não estiver ajustada com o que você está buscando, possivelmente você não vai conseguir alcançar o resultado. Então vamos recapitular aqui. Então, medo do fracasso, que é um metamedo, assim como o medo de falar em público, tá? Ele alimenta 3 medos: medo da crítica, medo de perder o amor e a admiração das pessoas à sua volta e medo da pobreza, muitas vezes associado, como eu falei, com a escassez, né?
E esses conjuntos de medos, eles são derivados de onde? Do teu autoconceito, que é dividido em as suas aspirações, seus ideais, seus valores, o que você acredita, o que você valoriza, o que você acha que é a sua missão, e daí vai. E está associado também com a sua imagem, como que você se vê. Quando você olha no espelho, você se vê como? Você se vê a pessoa que atinge esse tipo de objetivo que você está buscando? E também a sua autoestima. Como que você acorda? Como que você está com você? Seu inner game, seu jogo interno, aquilo que está dentro de você. Aquilo que quando você acorda fala, caraca, eu sou a pessoa certa para isso. Eu tenho tudo que é preciso. Eu sou bom. Eu posso conquistar. Se você é mais espiritualizado, digamos assim, ou tem alguma doutrina religiosa, você pode falar, nossa, essa é a terra prometida, foi prometida para mim, eu posso. Gente, é isso. Esse aqui é o que mais detona, afasta as pessoas de conseguir alcançar, porque elas não têm consciência do que tipo de medo elas estão enfrentando. E se agora com maior consciência de você sabe qual desses medos você está enfrentando, começa a verificar o seu termostato, ver como que ele está ajustando. Ah, será que você está com medo de crítica? Por quê? Qual é a crítica? Qual é a voz interna que você tem ouvido na sua mente, dizendo que você não era bom? Ou é a voz dizendo que você não é capaz? Ou a voz dizendo para você que existem pessoas melhores que você? Ou voz dizendo que você não tem o recurso suficiente, não tem um estúdio suficiente, não tem a câmera suficiente, ou não faz na academia que é a melhor academia? Qual é a voz que está na sua mente falando contigo nesse exato momento? Ela é uma voz masculina ou é uma voz feminina? Ela é uma voz grave ou é uma voz fina? Ela é uma voz que vem do lado esquerdo da sua mente ou vem do lado direito? Tenta reconhecer que tipo de voz é essa. É uma voz só ou é uma voz de um coletivo? Quem fala muito disso dentro do programa Awake, que eu fui Awake pelo Jornal Telma, que ele chama que é o Zé Curubu. Aquele que fica no teu ouvido só te dizendo coisas para te deixar para trás, te deixar para baixo. Qual é a voz que fica te perturbando? Quem é que fica lá azucrinando dentro dos seus ouvidos? Eu vou ensinar para você uma técnica que aprendi com Bless Singer, de como você eliminar essa voz interna em 30 segundos ou menos, tá? Deixa eu só fechar aqui o conceito, que eu quero sair daqui com a percepção que você de fato me entendeu. Eu sei que você está do outro lado, eu sei que isso aqui é uma gravação e um vídeo, mas eu consigo de uma certa forma ter uma intuição que eu preciso passar um pequeno detalhe contigo para que isso fique interiorizado dentro de você e que após você acabar esse vídeo, a sua vida começa a fazer uma mudança, uma transformação. Então vamos lá. Eu falei com vocês que temos 4 elementos que detonam, que está impedindo você de alcançar o que você busca. Você lembra que é o medo, que eu falei sobre crenças limitantes, que são os paradigmas. Falei com você sobre você adotar uma estratégia pessoal que seja ineficaz. E a 4ª, eu falei que é o seu nível de energia, tá? E aí, dentro desses 4, eu estou aprofundando com você agora sobre o medo. Dentro do corpo do medo, eu dei um enfoque do medo do fracasso. Possa ser que você tenha um outro metamedo dominando a tua vida nesse exato momento. Mas vamos considerar que o fracasso porque ele é um dos maiores medos que domina as pessoas de alcançar um objetivo. E dentro do medo do fracasso, temos o medo de crítica, o medo de perder o amor e a admiração de alguém, o medo da pobreza. E esse medo ele faz parte do seu autoconceito. Agora a pergunta que você tem que se fazer é: o que o seu ser interior está querendo te proteger? O que é essa voz? O que é esse medo? Por que ele está ali? Do que ela quer chamar a sua atenção? Faz sentido? E aí agora você entende que teu autoconceito ele é construído pelo que você valoriza, seus ideais, seus planos, aspirações, suas ideias. É feito pela sua autoimagem, quem você é lá no teu íntimo, e é feito pela sua autoestima, tá? E agora eu quero ensinar para você uma pequena técnica. No momento que você tiver esse Zé Curubu perturbando a tua mente,
que você consiga eliminar ele de uma forma rápida. Imagine que você precisa tomar uma decisão, mas tá aquelas vozes falar, faço ou não faço? Tipo, gravo um vídeo ou não gravo? Falo com a pessoa ou não falo? Digo eu te amo ou não digo? Eu invisto ou não invisto? Seja qual é as coisas que você está adiando de fazer por conta de medo, tá? Eu quero que você preste atenção nesse exato momento. Visualize, estique sua mão para frente, no formato aqui de ângulo de 90 graus, como se você estivesse encostando o teu bracinho aqui, tá? Só para facilitar. Eu quero que você permita que sua cabeça tende a cair um pouco, porque isso dentro da PNL, alguns estudos, quando você tende a descer um pouquinho o seu rosto, você entra no autodiálogo e se faça a pergunta: quem é essa voz? Quem está falando com você? É um homem? É uma mulher? É alguém que você conhece? É um grupo de pessoas? Use a sua imaginação para intuir e construir de forma a essa voz. Seja um desenho, uma imagem, algo que simbolize essa voz falando com você. Por muitos tempos atrás, tinha uma voz que falava para mim que eu não era capaz. Em algum momento talvez eu abro para você porque essa voz falou comigo por muito tempo. E ela persistiu dentro de mim por 3 anos. E ela tinha a forma de uma pessoa, tá? Então, a primeira vez que eu aprendi essa técnica, eu fiz utilizando essa pessoa. Hoje eu sou grato porque essa pessoa me fez crescer. Engraçado. Aquilo que te mata, se não te mata, te fortalece. E me fortaleceu, tá? Então, visualize, projete essa pessoa, essa coisa, essa imagem que representa a voz que está falando contigo. E aí você vai fazer a seguinte coisa: você vai mandar ela calar a boca. Se você se permitir usar, que o Jerônimo Telmo diz, linguagem adulta, né? Você pode até lançar um porra ou um palavrão que mais te alimente, tá? Então imagina que você assim, cala a boca, você vai falar para aquela voz que representa aquela imagem, cala a boca e vai pulverizar ela. Então vamos lá, isso foi só um teste. Projete de novo, inspire pelo nariz e solte. Inspira pelo nariz e solte. Permita que essa imagem cada vez tenha maior forma, melhor textura, cor. Escute ela falando contigo a mensagem. Inspire e solte. E aí no 3 a gente vai mandar ela pro inferno, tá? Cala a boca, porra! Vou sair. E agora você acabou de criar um novo caminho neural na sua mente e agora cria um reforço positivo. E fale: não, você não me manda. Eu sei que eu posso. Se alguém está falando para você a voz que você não pode. Eu sou forte. Se essa voz está falando que você é fraco. Eu vou conseguir. Se essa voz está dizendo que você não vai conseguir. Eu vou, não importa o recurso, faz um reforço positivo que você vai ganhar, que você vai conseguir, se você vai conquistar, você vai seguir, você vai continuar, você vai dizer eu te amo, você vai fazer o que estiver prendendo você nesse exato momento. E aí você aniquila ela e aí agora inspire e respire. E aí, como você está se sentindo? Porque às vezes quando eu faço isso eu começo um pouquinho até a transpirar porque é muita energia que circula. Lembra que eu falei? Uma das coisas que impede as pessoas a conseguir seguir à frente é a falta de energia. E esse é um exercício que você consegue ter de um momento para o outro uma grande energia circulando. O seu corpo começa a vascularizar, o teu coração começa a bombear mais forte, começa a injetar mais sangue correndo para o teu organismo, vai oxigenando o sangue dentro do seu cérebro. Então assim, vai criando um fenômeno bioquímico no teu corpo que vai mantendo essa energia em alta vibração. É isso que eu quero que eu faça com você. Nesse momento, quando você está de posse dessa energia, você vai lá e toma a ação que você precisa tomar. É isso que funciona a técnica. Então ela é muito rápida. Você só precisa de 30 segundos ou menos. Naquele momento que você não sabe se vai ou não vai, manda aquela vozinha que está te impedindo ir, calar a boca, manda ela ir para onde ela tem que ir e faz o reforço positivo e parta para ação. Se você gosta de cronômetro, conta 5,
4, 3, 2, 1 e age. E vai e faz o que você tiver que fazer. Que você vai ver que não vai ser mais dominado pelo medo. Não quer dizer que você nunca mais vai sentir medo. Quer dizer que agora o medo não te domina. Você domina ele. Você reconhece que aquele medo surgiu e você parte adiante. Fez sentido para você? Então, ok. Essa é a técnica que eu iria compartilhar contigo. Existem outras coisas que você pode utilizar. Na realidade, eu estou utilizando nesse momento aqui no estúdio que eu estou fazendo a gravação. Quando você se sentir que está com a tua estima baixa, que você está desconectado, não está concentrado no teu corpo, existem fórmulas que fazem você mudar de uma hora para outra através do seu sistema olfativo. Mas eu vou tirar um dia melhor para poder compartilhar isso com você, tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido. Esse aqui é mais um conteúdo de transformação e é vivencial, ele é prático, ele permite que você faça essas perguntas para você mesmo. Ele precisa que você execute esse exercício se por algum motivo essa voz estiver dominando as suas chances de crescer, as suas chances de seguir adiante. Porque eu acredito que um homem ou uma mulher, como não está em movimento, já está morto. Então não permite que seus sonhos morram. Porque se os seus sonhos morrer, você já não existe mais. Não permita que isso morra. Reacenda essa chama dentro de você. Acredite que você possa e siga. Porque se você, em algum momento que estiver descrente, finge que é que será. Trabalhe a sua fisiologia, mude seus paradigmas. Você vai perceber que ao longo dessa semana eu vou estar compartilhando outros tipos de vídeos, mais profundidade, para que você consiga sair e mudar de fato a sua realidade. Eu quero ajudar você a atingir o próximo nível. Então, meu nome é Wallace Firmo, eu sou especialista em estratégia pessoal e quero ajudar você a seguir adiante. Então, até mais. Viva seus sonhos com intensidade, viva com paixão e construa a sua vida segundo os seus termos.